você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações. Faça seu comentário, dá seu like e compartilhe. Você já se sentiu muito cansado? Vamos ver logo após a vinheta. Existem três tipos de cansaço, que é o físico, emocional ou mental e o cansaço espiritual. Sim, tem horas que nós estamos até querendo férias, mas isso não pode, ao contrário. E o Senhor, em todos os cansaços, Ele tem poder para renovar as nossas forças. Vamos ao tema de hoje. Renovando nossas forças no Senhor. Olha que tremendo! Nosso texto base está em Isaías capítulo 40, verso 31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É interessante que a gente vê essa questão de renovar, essa questão de esperar, mas com a certeza que o Senhor nos dá, que é Ele que renova as nossas forças. Isaías, ele mostra quanto Deus é tremendo, como Deus é majestoso, como Deus é poderoso, como Deus é grande. E ele gosta de mostrar a grandeza de Deus. E o capítulo 40 de Isaías mostra para nós a grandeza de Deus e muita coisa além. Vamos ver? Isaías 40, verso 12, diz assim: ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Olha que Deus tremendo, porque tudo isso que Isaías está falando, Isaías está mostrando para mim, está mostrando para você, que o Deus que nós servimos pode. O Deus que nós servimos tem todo o poder. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente. Mas ainda no verso 26, Isaías fala assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe na concha é tremendo, ou aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Olha que Deus detalhista que é o nosso Deus. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Eu fico imaginando esse Deus tão onipotente, e eu vejo o universo, eu vejo a natureza, eu vejo a criação. Todos louvam o Todo-Poderoso. Mas sabe quem que responde essa pergunta para nós? Amós. Amós, no capítulo 4, verso 13, diz assim: aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Gente, vamos parar um pouquinho, que Deus tremendo é esse? Um Deus todo-poderoso, mas Ele se compadece do homem. Ele tem amizade, Ele tem intimidade, Ele tem comunhão com o homem, Ele revela os pensamentos dEle, os planos dEle, os projetos dEle para o ser humano. Sabe quem responde a esta pergunta? Amós. Amós, capítulo 4, verso 13, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Vamos parar um pouquinho aqui, que Deus maravilhoso, que Deus majestoso, Deus todo-poderoso, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a majestade, mas olha, além dele controlar os ventos, dele criar todas as coisas, Ele revela a nós, seres humanos, os desejos dEle, os pensamentos dEle, os projetos dEle. Isto é amor. E ainda continuando, Amós fala assim: aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé, Elohim, Deus dos exércitos é o seu nome, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos entender um pouco esse contexto de Isaías. O povo estava reclamando que o Senhor os havia abandonado. Mas Isaías vira para eles os repreendendo. Isaías mostra que Deus é Deus fiel, que Deus é poderoso, é soberano, Ele é majestoso, mas Ele não deixa o seu povo. Isaías 40, verso 28 fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E o próprio Isaías, ele fala para o povo e ele pergunta para o povo e ele também responde para o povo. Na verdade, Isaías quer que o povo pensa. Ei, vocês não sabem? Vocês nunca ouviram falar? Ou seja, vocês estão se esquecendo da grandeza do nosso Deus, de tudo que o nosso Deus fez aos nossos antepassados. Vamos trazer a memória. Vocês não ouviram falar? Sim, vocês ouviram falar. Traga a memória. Diante de dificuldades, diante de situações angustiantes, nós temos que estar trazendo a memória. Isaías 40, 21 fala assim: porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Vocês aprenderam, vocês tiveram até mesmo relacionamento com Deus. Vocês viram, vocês ouviram, o Deus Todo-Poderoso é o Deus Eterno. E 1 Timóteo 1,17, Paulo fala assim: portanto, ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Que lindo você ver Deus eterno, Deus imortal, Deus soberano, Deus único. É soberano, é tremendo. E quando ele fala assim: mas eu conto para vocês os meus pensamentos, eu digo para vocês os meus projetos. E nós vemos esse Deus tremendo, Deus de relacionamento, mas é também Deus fiel. Deuteronômio 32:4, Moisés fala assim: ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel, jamais comete erros. Deus é bom, Deus é sábio e Deus é justo. E Isaías, ele traz isso à memória do povo. Ele traz para o povo que mesmo o povo não merecendo, porque era povo que pecava contra o Senhor, muitos até trocavam o eterno, soberano, por esses deuses fabricados por mãos de homens. E Isaías fala assim: ele é o Criador de toda a terra. Jeremias também diz, vamos ver Jeremias 32:17. Ó Eterno, meu Deus, é lindo, é meu e é teu. Tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido, nada é impossível para ti, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Às vezes nós gastamos tanta energia nossa pensando, nós ficamos tão frustrados, tão decepcionados, ou tentando assim resolver alguma coisa, e nós nos esquecemos que Deus é o Deus do impossível. E nada, absolutamente nada, é impossível para o teu Deus. Basta você confiar nele, basta você entender que ele sim pode resolver todas as coisas. E o nosso Deus, além de ele ser o Criador de toda a terra, ele é um Deus que não se cansa. Sabe por que Deus não se cansa? Deus é Espírito. O próprio Jesus fala isso em João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. É difícil para nós entendermos isso devido à nossa capacidade, que é limitada. Mas Deus é Espírito. Nós somos mortais, nós somos corpos terrestres, mas Deus não. Deus é soberano, por isso que fala Deus é eterno, Deus é fiel, Deus é Deus de relacionamento conosco, mas ele não se cansa. Segundo Coríntios 13:17 fala assim: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. É tremendo você entender. Quando você se dedica ao Senhor, você recebe o Senhor, o Espírito Santo vem habitar em você e o Espírito de Deus não se cansa. Aí a gente olha assim, tem horas que a gente fala: ô Senhor, não se cansa de mim não, porque tem horas que até nós nos cansamos da gente. Tem horas que tem pessoas que Deus manda falar nesse momento que desiste de si próprio, que desiste da batalha, mas o Senhor, ele não desiste de você. E ele fala para você nesse momento: não desista, porque o Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, está reinando em você. E a gente tem que crer, porque Deus não se cansa, o homem se cansa. Por isso é que o homem precisa estar no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Melhor ainda, o Senhor é
a nossa força, como nos diz Neemias capítulo 8, verso 10. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Eu fico imaginando, é como se o Senhor fosse o lugar que eu vou me conectar e vou me recarregar. Eu não sei você, mas quantas vezes eu cheguei na igreja depois de um longo dia de trabalho, ainda mais na minha profissão, foram tantos problemas naquele dia, mas a hora que eu cheguei na igreja, parecia que o Senhor só estava me renovando, dando forças, tirando o cansaço, e olha, cansaço físico. Então o Senhor é o Todo-Poderoso, porque eu sei que quando eu me preocupo em agradar, em alegrar a Ele, a alegria dele é a minha força, é a alegria dele que me renova, que me fortalece. Isaías 40, 29 faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. É isso mesmo, Deus é aquele que fortalece, ele pega aquele que está cansado e ele multiplica. E você pode falar assim, mas tem horas que parece que a minha bateria está zero, né? Mas o Senhor, ele multiplica quando ele faz zero virar 1000. Deus tem todo o poder. E é interessante que ele fala assim, é Ele que nos faz fortes, é Ele que tem todo o poder de nos renovar, de nos restaurar, de nos revigorar e por que não dizer, de nos ressuscitar. É o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Isaías 41, verso 10 diz assim, por isso não temas, não tenhas medo, porque estou contigo, não te assuste, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a minha mão direita, ou com a mão direita da minha justiça. Deus mostra para nós, muitas das vezes podemos até ficar assim, horrorizados, assustados, nós podemos ficar, como diz o versículo, né? Assustados. Mas uma coisa o Senhor fala, não tenhas medo com a situação, porque o Senhor é tudo o que você precisa e o teu Deus é o que te fortalece, é o que te ajuda, teu Deus é o que te sustenta com a mão direita da justiça. E pode ter certeza, Deus é justo. O salmista no Salmo 29, verso 11 fala assim, o Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. É para você entender que é do Senhor, é no Senhor que nós nos recarregamos, é no Senhor que nós nos fortalecemos, é do Senhor que vem vitória, é do Senhor que vem a nossa paz. A paz que a gente muitas das vezes não vai entender, mas é do Senhor que vem diretamente para nós. É do Pai das luzes, eu amo esse versículo, é aquele que não muda, Deus, é o mesmo Jesus Cristo de ontem, de hoje, de eternamente. Olha, independente da idade, as pessoas, elas podem ter as forças minadas, tem gente que pensa que é só por causa da idade, mas não é, é independente disso, e Deus, ele é tão lindo, que ele deixa isso para nós em Isaías 40, verso 30, que diz assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Ou seja, é possível todos se cansarem, independente da idade, mas eu sou o Deus que renova as tuas forças. Nós temos essa certeza. Nós temos a certeza que esse Deus todo-poderoso, ele é capaz, ele é suficiente, ele é poderoso para nos fortalecer em todos os sentidos, mesmo no sentido do cansaço físico. É lógico, um bom banho, uma boa noite de sono, um bom descanso, muitas das vezes renova as nossas forças, mas quando nós estamos sem essa opção no momento, que nem estou indo para a igreja e eu chego tão cansada, eu falo para você, porque eu já vivi isso muitas vezes, eu saio recarregada, eu saio muito leve, muito cheia de vigor, e é isso que o Senhor faz. O Senhor não quer que nós, até mesmo por causa do nosso cansaço, deixemos de buscar a Ele, de orar, de ir à igreja, de servir a Ele. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Deus é o Todo-Poderoso, mas tem uma coisa, o 40:31 de Isaías mostra quando que nós somos fortalecidos no Senhor, que diz assim, 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Olha que tremendo versículo. Voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. É interessante, né? Esperar é justamente você aguardar. Enquanto eu espero, eu estou esperando com a certeza que algo vai acontecer. Eu estou demonstrando a Deus que eu tenho confiança nele. Melhor, eu demonstro a minha dependência desse Deus provedor. O rei Davi, no Salmo 40, verso 1, ele fala assim, ó: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto eu estou esperando, eu não estou esperando inútil, em vão. Ao contrário, eu estou esperando, mas com a minha confiança depositada no Todo-Poderoso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai renovar as minhas forças. Isaías 30:18 diz assim: olha, contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Falar é uma coisa, não é verdade? Mas e aí a hora que vem o momento que realmente eu estou precisando confiar no Senhor, o Senhor me fez uma promessa e eu preciso esperar esta promessa se cumprir. E no versículo que fala, o Deus Todo-Poderoso está esperando um momento para ele ser misericordioso e mostrar-nos a sua graça. Então, enquanto eu estou esperando, eu tenho que estar esperando e deixar o Senhor renovar as minhas forças. E não desistir, e não ficar me debatendo, e não ficar na peleja achando que não vai ter solução. Ao contrário, eu tenho que me colocar na dependência de Deus, porque dele vem o renovo, dele vem a vitória. E as promessas dele, como nós já vimos em Isaías, se cumprem, porque Deus é fiel. E Deus renova nossas forças, mas também quando os nossos olhos estão focados nele e não nas dificuldades, quando tudo está parecendo que não vai dar certo. Se eu ficar olhando para a situação, eu vou ficar até mesmo decepcionada, mas quando eu tiro o meu olhar da situação e eu olho para o Todo-Poderoso, eu vou me animar. O Senhor vai renovar as minhas forças e eu vou mostrar para o Senhor que eu confio e que eu estou dependendo da resposta dele. E o versículo fala assim: vai voar alto como a águia. Como é legal a gente entender um pouco sobre a águia. Esse voar alto, ou seja, eu vou voar alto em cima do problema, eu vou estar acima da tempestade. A tempestade está lá, eu não posso estar olhando para a tempestade. Eu tenho que estar olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu estarei olhando de cima, sabendo que do Senhor, na promessa do Senhor, ele já decretou, ele já declarou, ele já falou que eu sou mais que vencedora, que você é mais que vencedor. Por isso que eu não posso estar na tempestade me afogando. Eu tenho que estar acima da tempestade, como águia, voando, planando, descansando, confiando que aquele que fez a promessa é fiel. Muitas pessoas têm ficado até no meio do caminho. Muitas pessoas têm desistido, têm se desiludido. Muitas pessoas têm ficado imerso nos problemas. Aí não consegue enxergar, não consegue ver solução. Eu preciso olhar para esse versículo quando o Senhor fala como águia. Eu vou voar alto, eu preciso olhar lá do alto para o problema, sabendo que eu estou perto do Senhor, que o Senhor está me sustentando. E é dele que vai vir a vitória. E a minha força, a minha sabedoria para lidar com todas as situações, com todos os problemas, vem do Pai das Luzes. Tiago 3,17 fala assim: olha, porém a sabedoria que vem do alto, e eu preciso da sabedoria que vem de Deus para estar resolvendo a situação, para eu estar andando acima da tempestade. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e sem hipocrisia. E como é gostoso novamente olhar para a águia. A águia, ela voa, ela plana, ela troca as penas, ela renova o bico. Diz que a águia, quando ela faz 40 anos, ela tem que renovar todas as penas, o bico, as unhas, e ela ajuda nesse processo. Se eu parar um pouco para pensar, quando eu vejo assim, tem coisas que eu tenho que fazer
Sou eu que tenho que buscar o Senhor, sou eu que tenho que me dedicar ao Senhor, sou eu que tenho que obedecer ao Senhor, sou eu que tenho que demonstrar a minha confiança para o Senhor, sabendo que é do Senhor que vem a força, que é do Senhor que vem a vitória e que é do Senhor que vem justamente esse renovo. E quem espera em Deus é fortalecido por Ele. Salmo 84, verso 7, o salmista fala assim: caminhando com vigor sempre crescente. Olha que impressionante. Apresentam-se perante Deus em Sião. É o Senhor que vai nos sustentar na caminhada, é o Senhor que vai nos fazer prosseguir. Mas o que eu preciso fazer é confiar, é esperar e descansar no Senhor. Isaías 38, 17 diz assim: assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quando eu espero no Senhor, além de eu ser fortalecido por Ele, eu sou guiada por Ele. Aí Ele me ajuda a voar mais alto, aí Ele me ajuda a olhar para a tempestade e confiar nele, sabendo que dele vem a vitória. Tem muitas situações que ocorrem na vida do ser humano que tira a força, que mina a força, que faz a pessoa ficar até sem chão. Vamos pegar uns exemplos. Tem pessoas que são muito sensíveis à crítica. Então, quando ela recebe uma crítica, ela quer desistir, ela quer desanimar e ela quer voltar. Tem pessoas que já gostam de reconhecimento. A falta de reconhecimento mina as forças dela. A decepção, olha o desânimo, frustração, tristeza. Quer ver uma coisa do nosso dia a dia? Como um dia intenso de atividade faz a gente ficar com as forças físicas debilitadas. A própria idade, né? Muitas vezes até um pouco mais avançada, e não precisa estar muito não, porque a gente vê muitos jovens hoje com menos vigor do que os mais idosos, entre outros fatores. Mas eu tenho que olhar para todas essas coisas que vêm contra a minha vida para fazer eu desanimar, eu desistir, eu enfraquecer e querer minar as minhas forças, e tenho que olhar para ela e falar assim: ó, quer saber? O meu Deus é o Todo-Poderoso. E é no Todo-Poderoso que eu vou ser vencedora. É o Todo-Poderoso que me renova. Vamos começar a concluir. Deus tem todo o poder. Deus tem poder para renovar a minha força, para renovar a tua força, tanto física, espiritual, mental, emocional. E por que não dizer sentimental, né? Sabe por quê? Porque Ele é a nossa fonte de força. Ele é a nossa fonte de energia, nosso renovo é nele que nós nos fortalecemos, porque dele vem o nosso ânimo, nós somos fortalecidos por ele. Mas eu preciso fazer, sabe o quê? Eu preciso crer nas promessas que ele me fez. Ele me fez promessas através da palavra. Eu preciso buscar mais a ele em oração para que ele me renove. Eu preciso desse contato, dessa comunhão com ele, por que não dizer com os irmãos? Mas também através da adoração nós somos renovados. Paulo, em Colossenses 1:11, fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder. Olha só, nós precisamos realmente do poder que vem do alto, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Mateus 11:28, o próprio Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. É o próprio Jesus fala: vem, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. E ainda o versículo fala assim, ó: é carga e é pesada, mas comigo você vai ver que ela vai se tornar leve, porque eu vou carregar com você. E Jeremias 31:25 diz assim: eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Não sei que momento da tua vida você está vivendo, mas uma coisa eu quero te garantir: quando você estiver se sentindo cansado, sem energia, até mesmo com vontade de desistir, volte o teu olhar para o Senhor, volte a esperar no Senhor, volte a confiar no Senhor, porque como diz o versículo, é no Senhor que a tua força vai ser renovada. Eu não preciso deixar as dificuldades, os cuidados dessa vida minarem minha força. Sabe por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que é o Senhor que tem cuidado de mim, como diz Isaías 40:11, como pastor.
Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros, e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. E o Senhor mostra que Ele é um Deus de detalhe. O Senhor mostra que Ele é um Deus cuidadoso, um Deus poderoso, um Deus que está pronto para nos fortalecer, para nos conduzir e para nos renovar. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Primeiro, sobre esperar com paciência. Outro link, a razão da esperança. A razão da minha esperança é o Senhor. Fortalecidos na esperança, força em Deus, força em meio à fraqueza, decida confiar. E também paciência. Olha quantos links que pode estar te ajudando nesse alimento sólido através da palavra a fazer você mais forte diante de qualquer situação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.